O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sainya Nirayana Parva. Capítulo 155. Yudhishthira fala a Krishna na véspera da batalha. Vaisampayana disse, lembrando-se das palavras faladas por Vasudeva, Yudhishthira mais uma vez se dirigiu àquele descendente da linhagem de Vrishni, dizendo, como, ó Keshava, o perverso Duryodhana pode dizer isso? Ó alto de glória imorredora, o que nós devemos fazer em vista da ocasião que chegou? Por agir de que maneira nós podemos continuar no caminho do nosso dever? Tu, ó Vasudeva, conheces as opiniões de Duryodhana, Karna, e Sakuni, o filho de Suvala. Tu sabes também quais ideias são nutridas por mim mesmo e meus irmãos. Tu ouviste as palavras proferidas por Vidura e Bhishma. Ó alto de grande sabedoria, tu também ouviste em sua totalidade as palavras de sabedoria faladas por Kunti. Examinando tudo isso, nos dize, ó alto de braços fortes, depois de reflexão, e sem hesitação, o que é para o nosso bem. Ouvindo essas palavras do rei Yudhishthira o justo, que eram repletas de virtude e lucro, Krishna respondeu em uma voz profunda como a das nuvens ou pratos, dizendo, correspondendo à sua vantagem inconsistentes com virtude e lucro, aquelas palavras que foram proferidas por mim na corte Kuru não encontraram resposta do príncipe Kuru Duryodhana, em quem a falsidade preenche o lugar da sabedoria. Aquele patife de mente pecaminosa não ouviu de maneira nenhuma os conselhos de Bhishma ou Vidura ou meus. Ele contrariou a todos. Ele não deseja ganhar virtude, nem deseja renome. Aquele indivíduo de alma perversa, confiando em Karna, considera tudo como já ganho. De fato, Suryodhana, de coração mau e pecaminoso, em suas resoluções até ordenou o meu encarceramento, embora ele, no entanto, não tenha obtido a realização de seu desejo. Nem Bhishma nem Drona disseram nada sobre esse assunto. De fato, todos seguem Duryodhana, exceto Vidura. Ó alto de glória imperecível, Sakuni, o filho de Suvala, e Karna, e Dussasana, todos igualmente tolos, deram ao tolo e vingativo Duryodhana muitos conselhos impróprios em relação a ti. De fato, que utilidade há em eu repetir para ti tudo aquilo que o príncipe Kuru disse? Em resumo, aquele sujeito de alma perversa não tem boa vontade em direção a ti. Nem mesmo em todos esses reis juntos, que formam teu exército, existe aquela medida de pecaminosidade e maldade que reside em Duryodhana sozinho. Em relação a nós não desejamos fazer as pazes com os Kauravas por abandonar nossa propriedade. A guerra, portanto, é o que deve acontecer agora. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras proferidas por Vasudeva, todos os reis lá presentes, ó Bharata, sem dizerem nada, olharam para o rosto de Yudhishthira. E Yudhishthira, compreendendo a intenção dos monarcas, disse, com Bhima e Arjuna e os gêmeos, organizem as tropas em formação de batalha. E a palavra de ordem tendo sido passada, um grande tumulto surgiu entre o exército Pandava e todos os soldados ficaram cheios de alegria. O rei Yudhishthira o justo, no entanto, vendo o iminente massacre daqueles que não mereciam ser mortos, começou a suspirar profundamente, e se dirigindo a Bhimazena e Vijaya, disse, aquilo por causa do qual eu aceitei um exílio nas florestas e pelo qual eu sofri tanta miséria, aquele grande infortúnio nos alcançou deliberadamente. Aquilo pelo qual nós nos esforçamos tanto nos deixa como se por causa do nosso próprio esforço. Por outro lado, uma grande desgraça nos alcança, embora não tenhamos feito nada para atraí-la. Como nós lutaremos com aqueles nossos superiores veneráveis a quem nós de modo nenhum podemos matar? Que espécie de vitória nós obteremos por matar nossos preceptores de idade venerável? Ouvindo essas palavras do rei Yudhishthira o justo, Savyasashin repetiu para seu irmão mais velho todas aquelas palavras que Vasudeva tinha dito. E se dirigindo a Yudhishthira, Arjuna continuou.
Tu, ó rei, sem dúvida entendeste todas as palavras faladas por Kunti e Vidura, que foram repetidas para ti pelo filho de Devaki. Eu sei com certeza que nem Vidura nem Kunti diriam qualquer coisa que fosse pecaminosa. Além disso, ó filho de Kunti, nós não podemos nos retirar sem nos empenharmos em combate. Ouvindo essas palavras de Savyasashin, Vasudeva também disse para Partha: é assim mesmo como tu disseste. Os filhos de Pandu então, ó grande rei, se decidiram pela guerra, e passaram a Quer com seus soldados em grande felicidade. Capítulo 156. Descrição do exército de Duryodhana. Vaisampayana disse: depois que a noite tinha passado, o rei Duryodhana, ó Bharata, distribuiu em ordem apropriada as suas 11 akshaunis de tropas. E organizando seus homens, elefantes, carros, e corcéis em 3 classes, isto é, superior, mediana, e inferior, o rei os distribuiu entre suas divisões por colocá-los na vanguarda, centro, e retaguarda das tropas. E equipadas com madeira e tábuas para consertar os danos que seus carros poderiam sofrer na pressão da batalha, com grandes aljavas levadas sob carros, com peles de tigre e outros couros firmes para envolver os lados dos carros, com dados farpados para serem lançados pela mão, com aljavas levadas nas costas de corcéis e elefantes, com lanças de ferro de cabo longo e mísseis, com aljavas levadas nas costas de soldados de infantaria, com cacetetes pesados de madeira, com mastros de bandeira e estandartes, com longas flechas pesadas disparadas de arcos, com diversas espécies de laços e laçadores, com armaduras de vários tipos, com clavas de madeira com pontas afiadas, com óleo, melaço, e areia, com vasos de barro cheios de cobras venenosas, com laca triturada e outras substâncias inflamáveis, com lanças curtas equipadas com sinos tilintantes, com diversas armas de ferro, e máquinas para arremessar melaço quente, água, e pedras, com clavas sibilantes de madeira dura, com cera em malhos pesados, com bastões de madeira tendo pontas de ferro, com estacas de arado e dardos envenenados, com seringas compridas para despejar melaço quente e pranchas de caniço, com machados de batalha e lanças bifurcadas, com manoplas com ferrões, com machados e cavilhas de ferro pontudas, com carros tendo seus lados cobertos com peles de tigre e leopardo, com pranchas de madeira circulares de cantos afiados, com chifres, com dardos e várias outras armas de ataque, com machados do tipo kutara, e espadas, com tecidos molhados em óleo, e com manteiga clarificada, as divisões de Duryodhana, reluzindo com mantos bordados com ouro e ornamentadas com várias espécies de joias e pedras preciosas, e consistindo em guerreiros dotados de corpos bonitos, brilhavam como fogo. E envolvidas em cotas de malha e bem habilidosas com armas, talentosas em cuidar de cavalos, pessoas corajosas de bom nascimento foram empregadas como motoristas de carros. E todos os carros estavam equipados com vários remédios, e com cavalos tendo fileiras de sinos e pérolas em suas cabeças, e com estandartes e mastros de bandeira, e com ornamentos enfeitando seus campanários e torres e com escudos, espadas, e lanças, e dardos e massas com ferrões. E a cada um daqueles carros estavam unidos 4 corcéis da melhor raça. E sobre cada um deles eram mantidos 100 arcos. E cada carro tinha um motorista encarregado do par de corcéis à frente, e 2 motoristas encarregados do par de corcéis ligados às rodas nos 2 lados. E ambos os motoristas citados por último eram hábeis guerreiros em carros, enquanto o próprio guerreiro do carro era também hábil em dirigir corcéis. E milhares de carros assim equipados e ornados com ouro, e protegidos como cidades fortificadas e incapazes de ser conquistados por inimigos, estavam estacionados por toda parte. E os elefantes também estavam equipados com fileiras de sinos e pérolas e enfeitados com diversos ornamentos. E nas costas de cada um daqueles animais montavam 7 guerreiros. E por causa de tais acessórios, aqueles animais pareciam colinas adornadas com joias.
E entre os 7, 2 estavam armados com ganchos, 2 eram arqueiros excelentes, 2 eram espadachins de primeira categoria, e o rei, estava armado com uma lança e tridente. E, o rei, o exército do ilustre rei Kuro, estava cheio de inúmeros elefantes enfurecidos, levando em suas costas carregamentos de armas e aljavas cheias de flechas. E havia também milhares de corcéis conduzidos por soldados valentes vestidos em armaduras, enfeitados com ornamentos, e equipados com bandeiras. Enumerando centenas e milhares, todos aqueles corcéis eram livres do hábito de riscar o solo com suas patas dianteiras. E eles eram todos bem treinados, e enfeitados com ornamentos de ouro, e muito obedientes aos seus cavaleiros. E de soldados da infantaria havia centenas de milhares de diversas aparências, vestidos em armaduras de diversos tipos e armados também com armas de diversas espécies, e enfeitados com ornamentos dourados. E para cada carro estavam designados 10 elefantes, e para cada elefante 10 cavalos, e para cada cavalo, 10 soldados da infantaria como protetores. Além disso, uma grande formação de tropas foi mantida como reserva para reagrupar as tropas que fossem divididas. E essa reserva consistia em carros, a cada dos quais estavam ligados 50 elefantes, e a cada elefante estavam ligados 100 cavalos, e a cada cavalo estavam ligados 7 soldados da infantaria. 500 carros, o mesmo número de elefantes, 15 centenas de cavalos, e 2.500 soldados da infantaria constituem uma senã. 10 senás constituem uma pritaná, e 10 pritanás, uma vaini. Em linguajar comum, no entanto, as palavras sená, vaini, pritaná, dvajini, chamnu, akshawini, e varutini são usadas no mesmo sentido. Foi dessa maneira que o inteligente Kaurava organizou seu exército. Entre os dois lados, o número total era de 18 akshawinis. Disso, a força Pandava consistia em 7 akshawinis, enquanto a força Kaurava consistia em 10 akshawinis e mais 5 vezes 50 homens constituem uma pati. 3 patis fazem um senamuka ou guma. 3 gumas fazem um gana. No exército de Duryodhana havia milhares e centenas desses ganas consistindo em guerreiros capazes de derrotar o inimigo e ansiosos pela batalha. E o rei poderosamente armado Duryodhana, selecionando entre eles guerreiros corajosos e inteligentes, tornou-os líderes de suas tropas. E colocando uma Akshawini de tropas sob cada um desses melhores dos homens, isto é, Kripa, Drona, Salya, Jayadratha, o rei dos Sindhus, Sudakshina o soberano dos Kamvojas, Kritavarma, o filho de Dronasvatama, Karna, Burisravas, Sakuni, o filho de Suvala, e o poderoso Valika, o rei costumava trazê-los diariamente diante dele e em todas as horas e falar a eles. E ele repetidamente lhes oferecia culto perante os seus próprios olhos. E assim nomeados, todos os guerreiros, com todos os seus seguidores, ficaram desejosos de fazer o que era mais agradável para o rei. Capítulo 157. Bhishma, o general do exército Kuru. Vaisampayana disse: o filho de Dhritarashtra, acompanhado por todos os reis, então se dirigiu a Bhishma, filho de Santanu, e com mãos unidas disse a ele estas palavras: sem um comandante, até um exército poderoso é derrotado em batalha como um bando de formigas. A inteligência de duas pessoas nunca pode combinar. Diferentes comandantes, além disso, são ciumentos um do outro em relação à sua destreza. Alto de grande sabedoria, é sabido por nós que uma vez os Brahmanes, erguendo um estandarte de erva cusa, enfrentaram em batalha os kshatriyas do clã Ayaya dotado de energia incomensurável. Os Vaisyas e os Sudras seguiram os Brahmanes, pelo que todas as 3 classes estavam de um lado, enquanto aqueles touros entre os kshatriyas estavam sós no outro. Nas batalhas, no entanto, que se seguiram, as 3 classes repetidamente se dividiram, enquanto os kshatriyas, embora sós, venceram aquele exército grande que se opunha a eles.
Então aqueles melhores dos Brahmanes perguntaram aos próprios kshatriyas quanto à causa disso. Ó avô, aqueles que eram virtuosos entre os kshatriyas deram a resposta verdadeira aos perguntadores, dizendo: em batalha nós obedecemos às ordens de uma pessoa dotada de grande inteligência, enquanto vocês são desunidos uns com os outros e agem de acordo com a sua compreensão individual. Os Brahmanes então nomearam entre eles mesmos como seu comandante, que era corajoso e conhecedor dos caminhos da política. E eles então conseguiram derrotar os kshatriyas. Assim sempre conquistam seus inimigos em batalha aquelas pessoas que nomeiam um comandante hábil, valente e impecável, atento ao bem das forças armadas sob ele. Em relação a ti, tu és igual ao próprio Zanas, e sempre procuras o meu bem. Incapaz de ser morto, tu és, além disso, devotado à virtude. Sê tu, portanto, nosso comandante. Como o sol entre todos os corpos luminosos, como a lua para todas as ervas deliciosas, como Kuvera entre os Yakshas, como Vasava entre os deuses, como Meru entre as montanhas, Suparna entre as aves, Kumara entre os deuses, Avyava entre os vasos, és tu entre nós. Como os deuses protegidos por Sakra, nós, protegidos por ti, seguramente nos tornaremos invencíveis pelos próprios deuses. Como o filho de Agni Kumara na chefia dos deuses, marcha tu em nossa vanguarda, e nos deixa seguir a ti como bezerros, seguindo a liderança de um touro poderoso. Bhishma disse: ó de braços fortes, é assim mesmo, ó Bharata, como tu disseste. Mas os Pandavas são tão queridos para mim quanto vocês. Portanto, ó rei, eu devo certamente procurar o bem deles também, embora eu deva certamente lutar por ti, tendo te dado uma promessa antes com essa finalidade. Eu não vejo guerreiro sobre a terra que esteja à minha altura, exceto aquele tigre entre homens, Dhananjaya, o filho de Kunti. Dotado de grande inteligência, ele está familiarizado com inúmeras armas celestes. Aquele filho de Pandu, no entanto, nunca lutará comigo abertamente. Com o poder de minhas armas, eu posso, em um instante, destruir este universo consistindo em deuses, asuras, rakshasas, e seres humanos. Os filhos de Pandu, no entanto, ó rei, não podem ser exterminados por mim. Eu, portanto, matarei todo dia 10.000 guerreiros. Se, de fato, eles não me matarem primeiro em batalha, eu continuarei a massacrar suas tropas dessa maneira. Não há outro entendimento pelo qual eu possa me tornar de boa vontade o comandante dos teus exércitos. Cabe a ti escutar a isto, ó Senhor da Terra. O Karna deve lutar primeiro, ou eu lutarei primeiro. O filho de Suta sempre conta a vantagem de sua destreza em batalha, comparando-a com a minha. Karna disse: enquanto o filho de Ganga viver, ó rei, eu nunca lutarei. Depois que Bhishma estiver morto eu lutarei com o manejador do Gandiva. Vaisampayana continuou: depois disso, o filho de Dhritarashtra devidamente fez de Bhishma o comandante de sua força militar, distribuindo grandes presentes. E depois de sua instalação no comando, ele resplandeceu com beleza. E por ordem do rei, músicos alegremente tocaram baterias e sopraram conchas a centenas e aos milhares. E numerosos rugidos leoninos foram dados e todos os animais no campo proferiram seus gritos juntos. E embora o céu estivesse sem nuvens, uma chuva sangrenta caiu e tornou o solo lamacento. E violentos redemoinhos de vento, e terremotos, e rugidos de elefantes, ocorrendo, deprimiram os corações de todos os guerreiros. Vozes incorpóreas e lampejos de quedas meteóricas eram ouvidos e vistos no firmamento. E chacais, uivando ferozmente, predisseram grande calamidade. E, ó monarca, esses e uma centena de outros tipos de presságios violentos fizeram seu aparecimento quando o rei instalou o filho de Ganga no comando de suas tropas.
E depois de tornar Bhishma, aquele opressor de hostis, seu general, e tendo feito também abundantes presentes de vacas e ouro aos brahmanes para pronunciarem bênçãos sobre ele, e glorificado por aquelas bênçãos, e cercado por suas tropas, e com o filho de Ganga na vanguarda, e acompanhado por seus irmãos, Duryodhana marchou para Kurukshetra com sua grande hoste. E o rei Kuru, passando pela planície com Karna em sua companhia, fez seu campo ser medido sobre uma parte nivelada, ó monarca, daquela planície. E o acampamento, montado em um local encantador e fértil rico em grama e combustível, brilhava como a própria Hastinapura.